Começar aqui. Tirene, só fala pra mim a sua idade, tá? Quem a senhora é na família Lunques, qual é a filha, enfim, se é a sua primeira, segunda ou mais nova, enfim, se apresenta pra nós. Seu nome. Meu nome é Irene Lúcia Lunques. E eu sou... Peraí, eu sou a quinta da família. A quinta e a penúltima, né? Não, a quinta. Aí depois tem o Lécio e a Marlene. E a Marlene. Eu sou a quinta dos filhos. Uhum. O quinto filho do pai e da mãe. Isso aí. Que idade a senhora tinha quando morreu, vó? Eu tinha 20. Eu completei, dia 2 de julho, eu completei 23 anos e dia 10 de julho minha mãe faleceu. 23 anos eu tinha. Como é que... A senhora sabe descrever a avó, como é que era a avó? Fisicamente, o que ela usava, como é que ela era? Fisicamente, o que a senhora se lembra da avó? Sim, nossa. Aqueles vestidos que eu fazia pra ela, assim, ela gostava de se vestir, então, assim, ela era baixinha, gorda, então eu fazia aqueles vestidos com paninhos, assim. Tu que costurava pra ela? Eu costurava pra ela, ultimamente sim, porque era costureira, né, então, antes as outras faziam. Então era tudo encortado em paninhos, assim, que ele ficava assim, aqui na cintura ele ficava, assim... ajeitadinho no corpo, porque ela tinha bastante barriga, assim, né? E daí pra baixo ele fica meio rodeado, como se usava na época. Minha mãe era bem vaidosa, né? Ela tinha um cabelo muito bonito, eu que cortava o cabelo dela também. É? Era eu que cortava o cabelo dela. Tu sabe que eu me lembro da avó, tem uma cena, eu me lembro muito pouco da avó, que tinha 4 anos quando a avó morreu. 4 para 5. Eu me lembro que eu já falei pra Marlene, eu me lembro de uma cena dela usando um vestido de bolinhas. Isso. Era a única cena, a única roupa que eu me lembro da avó usando era aquele vestido de bolinhas. Preto com bolinha branca. Preto com bolinha branca, exatamente. Isso eu me lembro dela. Aquele cabelo bem repartido, bem ajeitado, bem arrumado. Ela era partida. A minha mãe tinha um cabelo meio grosso, muito bonito. Assim, um cabelo, bastante cabelo ela tinha também. Então ela era bem vaidosinha, assim, às vezes ela fazia um permanente, né? E então ela gostava. E eu nunca me esqueço que um dia o pai foi sair. E ele chegou em casa com um sapato de camurça, com um salto assim, saltinho. Que maravilha, que linda que minha mãe ficou. Ele comprou pra ela? Ele comprou pra ela. Ele trouxe pra ela de surpresa. Que eu nunca vi a minha mãe com sapato de salto, mas era um sapato chique, bonito, de camurça. E ele trouxe pra ela. Mas como a minha mãe ficou feliz aquela vez. Assim, ela andava assim, gordinha do jeito que era, mas aquele passinho pequeno assim, bem bonito. E como é que era o temperamento dela? Ela era calma, ela falava agitada, ela falava... Como é que era a voz dela? Te lembra as vozes? Como é que ela era, enfim, a psicologia dela era calma, era agitada? Não, a minha mãe era muito calma. Ela assim, ela era meiga, ela gostava de paz. Ela ficava triste quando o pai ficava nervoso, porque o pai era uma pessoa muito agitada, muito nervoso, né? Então ela ficava assim, nossa, eu fiquei até ela sentava perto de mim assim, e eu costurava ali na sala de cá e a cozinha, então ela cozinhava, e eu sempre, ultimamente, eu ficava mais com ela porque ela não podia mais ficar sozinha. Então um dia ela veio descascar ipim, e eu costurando ali do lado, e ela veio descascar ipim do lado da minha máquina de costura. Eu disse, mãe, olha, eu estou costurando roupa boa ali, e a senhora pôs esse aipim cheio de terra ali do meu ladinho, você vai sujar roupa. E aí ela disse, Irene, eu gosto tanto de ficar perto de ti. Eu nunca me esqueço disso da minha mãe. A minha mãe me deu colo até pouco antes de eu casar. Você estava no colo dela, assim, direto. A minha mãe era muito querida, muito afetuosa, né? A minha mãe era assim, nossa, e quando os filhos chegavam, quando os filhos avisavam quando eles vinham, né? Quando ela sabia que eles vinham no sábado de trem, que eles vinham, né? E ela, nossa senhora, ela estava ansiada, ela ficava para lá e para cá naquele corredor ali da frente, não sei se você lembra da casa dela. Claro, e aí, então ela ia para lá e para cá para ver, não via a hora do trem, era 9h30 que ele chegava na estação, né? Até que ele chegava. A estação de trem, onde é que era a estação? Era lá em Esperança. Em Esperança? Não é linha comprida? Não, é em Esperança. E como é que ela ia buscar eles? De carroça? Não, eles vinham a pé. Eles vinham a pé. Era uma permanência, né? Nós, quando no domingo de tarde, quando nós jovens não tínhamos o que fazer, nós pegávamos uma turminha, nos ia lá ver o trem passar.
E qual é a distância de esperança de caminhada? Olha, mais ou menos isso dá. Ai, como é que eu vou te dizer? Não sei quantos quilômetros, mas... Tá, mas meia hora de caminhada, uma hora de caminhada. Quase uma hora de caminhada. Uma hora quase. Tá. Tia, como é que eram as terras? Tia? Consegue descrever um pouco das terras da família? Onde é que ela ficava? Perto do quê? Como é que eram as terras? A nossa terra? A terra de vocês. A terra, assim, ela estava dividida, assim, dos dois lados. Do lado de cá era tudo uma terra plana, bonita. Nós tínhamos uma vargem muito bonita ali embaixo, assim, muito bonito aqui, assim, onde a gente morava. E daí, no meio daquele lado de cá da estrada, era dividida pela estrada, assim, sabe? E para lá era mais quase tudo morro. E para cá, então, passavam... A estrada que ia para a roça, então lá tinha um valo, como é que se diz, um tipo de um crovo, como se diz, não era um arroio, mas era como é que se chama? Era um córrego, um arroio. Um córrego, isso, que passava, isso, que tinha água. Então lá tinha plantado os yame, que a gente fazia, sabe o que é yame? Yame, claro. É, então aquilo que a gente fazia. Eu nunca me esqueci, um dia a gente foi lá e a minha mãe então ia lá no córrego e arrancava os yame, e a mãe pegava a faca e limpava, eles tinham que tirar as raízes para depois fazer lavagem para os porcos, né? Uhum. Então um dia a mãe, uma ria mordeu ela, uma venenosa. Uma aranha. Ela se foi, desmaiou. Na hora? Na hora. Quando ela viu, ela disse, nossa, uma aranha me mordeu, e ela se apagou, assim, imagina. Meu pai, o que ele fez? Ele amarrou aqui. Pô. E sempre tinha os pedaços de fumo em corda no bolso, cortou na mão, olhou com saliva e botou em cima. Olha, daqui a pouco ele olhou aquele... Isso era o remédio. E tomou aquela cobrina, sabe, que tinha uma vez. Era um remédio que todo mundo tinha em casa, porque na época não tinha cobra e aranha, tinha por tudo, né? Sim, não era muito difícil. Estava no meio do mato, isso. Então, ele botou em cima aquilo ali, ó. Foi maravilhoso. Olha, daqui a pouco a minha mãe voltou e a gente não precisava. E daí ela tomou uma colherada de cobrina e foi o que deu. Foi o que deu. Se foi hoje, morre, né? Não é mesmo? Possivelmente. Porque ele pegou e amarrou assim, a gente sempre aprendeu, vamos supor, se um bicho venenoso morde a gente, e vamos supor que ele morde aqui, a gente tranca o sangue aqui. Claro, para a corrente sanguínea não passar, né? Daí não passa, e aí fica daqui para baixo só. Então, não tem coisa melhor que fumo, molhado com saliva, e ele puxa tudo o veneno. Olha. Como é que era a casa? O que você não consegue descrever a casa? A casa, sim. A casa antigamente era um salão de baile. Então, assim, ela era, ainda que tinha aquelas madeiras no meio da parede, no meio do material, sabe? Isso. E daí, então, era separado da cozinha, saía da cozinha, passava no corredor, entrava assim na porta dali. O corredor dava para a rua, né? O corredor era uma varanda, né? Uma varandada, não? Era um corredor assim, mas não, era aberto, não era fechado. Aberto, sim. Era aberto. E depois tu entrava ali na porta da sala, aí era uma sala enorme, vamos supor, metade dessa casa, só a sala, né? E isso que o pai tinha, né? Que ele fez 2 quartos, porque antigamente, quando eles iam no baile... Que é um chimarrão? Eles... Pode tomar depois tomar. Antigamente, quando eles iam no baile, eles levavam as crianças junto, sabe? E daí tinha quarto para dormir. Eu me lembro, eu peguei esses bailes. Isso. Daí os pais podiam dançar, as crianças não eram agitadas que nem hoje, né? Então eles podiam dançar. Então o pai fez os 2 quartos, o pai depois fez, porque a família foi aumentando, então ele aumentou mais 2 quartos. Depois tinha um sótão lá em cima, uma escada bem grande para ir no sótão. Que a gente nunca podia subir, eu não podia subir no sótão, me lembro. Então, porque não era nada fechado. Uma vez os pais diziam, tu não sobe, a gente sabia que não podia subir, né? Isso aí. E aí depois, vamos supor, ali na frente tinha a porta de entrada e lá atrás tinha a porta de saída, na mesma sala, né? Então tinha uma escada, que era de pedra, comprida, assim, larga. Tinha uns 7, 8 degraus, eu acho, lá. Uns pés de cinnamon bonito,
o gramado bonito lá em cima de Patrão. A gente tinha uma sombra maravilhosa. Era bonito, era um lugar saudável no que a gente morava. Muito lindo, né? muito Muito bom. Eu gostava. Você sempre tinha a horta da gente, que a mãe sempre plantava. Depois a gente aprendeu muito a plantar com a mãe, essas coisas assim, né? Essas couves, era tudo coisa saudável que a gente comia. Não é como hoje, que é tudo cheio de veneno, né? Por isso que a gente criou mais saudável, né? Do que as crianças de hoje, né? Com certeza. E a cozinha, como é que era a cozinha? Escreve a cozinha. O que tu te lembra dela? A cozinha, então, como é que se diz? A sala de jantar, como se diz, hoje tem sala de jantar, então a gente tinha a cozinha onde a gente cozinhava, tinha a pia, o fogão a lenha, o armário, e depois tinha a sala de jantar. Então tinha uma mesa comprida, com um banco em cada lado, tinha Esse mesinha. banco grande, né? Banco de sentar várias pessoas. Grande, isso. A mesinha que a gente tinha o rádio, mas tinha aqueles rádios grandes, né? Que tinha o radinho em cima. No lado de cá tinha uma cristaleira que o pai mesmo fez, né? Uma tal de cristaleira. Na época isso era cristaleira, em cima era de vidro, né? E aqueles cabides antigos na parede, né? Lembro. E essas coisas assim, e na cozinha... E como é que era a cozinha? Ela era como é que era o fogão? Como é que eram as paredes, o chão? Era madeira, era pedra, era... As paredes era tudo de material. Que nem eu te disse, toda a nossa casa era de material, que ela tinha assim, vamos supor, então, o cano da cozinha, do fogão era de, como é que se diz, de alumínio, que subia, né? Não era chaminé assim de material. Então, e a caixa da lenha, e o pai tinha uma caixa grande que ele fez, assim, uma caixa para botar. Então tinha 3 repartições, uma era para farinha de trigo, outra para farinha de milho. E a tulha, tipo a tulha, uma tulha de... Isso. Ele que fez isso? O pai que fez. E ele fez todos os móveis da casa? O pai que fez, sim. Menos as camas. As camas a gente comprava aquelas camas patentes, tudo que tinha. Sim. E o pai e a mãe, ainda de casamento, eu acho que eles tinham a cama de ferro. Que eles tinham deles, né? Que era deles, uma cama bonita de ferro. Até que depois quem levou embora, eu acho que foi o pai. Ou foi o Lécio? Não tenho bem certeza, porque quando o pai veio de lá, veio para cá, ele não trouxe... ele trouxe algumas ferramentas, algumas coisas, o resto a gente comprou aqui para ele, né? Quando ele veio morar aqui. Mas depois, por isso que eu digo, quem recolheu todas essas fotos, essas coisas que a tua mãe está passando para nós, foi a tua mãe que guardou, porque nós tinha... a sala era cheia de fotos, de quadros, de quadros santos, né? Assim. Em cima das portas, dos quartos, e o resto era fotos da família. Foto de família? Foto de família. Tinha muita foto de família? Muita. Foto de casamento, foto de primeira comunhão. Eu tinha foto de tudo. Assim, foto de vocês, da primeira comunhão de vocês, tudo? Sim, da primeira comunhão. E quando lá, uma vez depois dos 4 anos, a gente fazia comunhão solene. Né? Você lembra daquela, né? Não, isso eu não me lembro. Não me lembro. Então a gente, 4 anos, a primeira comunhão, então a gente precisava saber fazer todas as orações. Eu sei que quando eu ia na aula, eu tinha... No fundo do cemitério, eu pegava olha como uma vez as pessoas obedeciam, as crianças obedeciam os mais velhos um pouco, né? Então eu fazia 2 fileiras compridas assim, o professor me levava até lá, e lá tinha que ensinar os atos de contrição, o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória ao Pai. Tinha mais 3 orações agora que eu já me esqueço, que eu tinha que ensinar para eles. E eles aprendiam assim aquilo que o professor, porque a gente tinha que saber tudo para a primeira comunhão, né? Fazer, agora aqui tem a pré-catequese, tem a catequese, né? E depois assim para a crisma e para a primeira comunhão. Sim. E lá era tudo assim. Então quando a gente... porque lá só tinha até o 4º ano, como se dizia, né? Primário, né? Então daí quando terminava o 4º ano, no final do ano, a gente fazia comunhão solene. Era de véu, de crenal, tudo muito bonito. A gente ganhava assim como é que se diz? As roupas, a vestimenta, né? Sim, tinha que ser tudo de branco, comprido. Era muito bonito. Eu tenho uma foto, eu quero ver se eu acho para te mostrar. Tem muitas fotos antigas. Quero ver, sim. É bem legal. Tá. E assim para fora da cozinha lá embaixo, então a gente tinha
o, o forno de fazer. E tinha a cisterna, uma cisterna grande que a gente só tomava água da chuva, né? Água de Deus, aquela água, verdadeira água, né? Quando a chuva era boa ainda. Quando a chuva era boa, né? Então, a gente tinha aquele cano que vinha da calha, né? Até a cisterna. Então, a primeira chuva, o pai desativava o cano da cisterna, né? Então, para limpar bem, lavar bem o telhado, né? E depois a outra, porque às vezes na calha caía umas folhas, claro, que umas coisas, né? Então, daí ele dispensava aquela primeira água até lavar bem o telhado. E depois, mas era uma água, só dava uma água boa que a gente tomava, sempre fresquinha. E por cima da cisterna o pai fez um pareiralzinho de uva, assim, então ficava sempre na sombra. Né? Tia, eu vou agora tocar para a senhora alguns sons, nós vamos começar a parte dos sons, que é bem tranquilo. Os primeiros sons vão ser sons assim do ambiente. Tá? Do ambiente, que a senhora vai reconhecer alguns sons. Se tiver algum som em particular que a senhora quer dizer uma coisa, isso me lembra alguma coisa, tá, né? Você pode falar. Senão eu vou começar depois os sons mais ligados ao cozinhar mesmo. Daí se lembrar alguma coisa, só reconhecer e lembrar alguma coisa, só me diz. Tá? Tá bom. Vamos lá então. Peneirinho, peneiras lá. Sino. Sino me lembra muito, nossa, eu fiz sino há muitos anos. O que tem o sino? Sino? O som do sino? O que tem o sino? Não, a senhora disse que lembra, o sino lembra algumas porque coisas. Eu toquei muitos anos, eu toquei sino, eu levantava, tinha que ser às 6 horas da manhã, às 11h30 e às 6 horas da tarde. E nós ficamos muitos anos, Édio, tocando sino lá, para a comunidade lá. Às 6 horas da manhã o pai chamava nós, porque o pai sempre era de levantar bem cedo. E a gente levantava, atravessava o cemitério e muita gente dizia que eu não tinha medo de passar no cemitério de chuva. A gente tem que ter medo dos vivos, não dos mortos. Até que a mãe sempre fala. E aí então, eu adorava. Até agora que eu tive lá de férias uns dias, eu fui tocar sino para ver se eu ainda sabia. Para lembrar, Para lembrar, adoro. E como é que é a sensação do peso, né? O outro não parece outro sino agora? Porque naquela época tudo era mais pesado. Não, é que o badalo, assim, ele não me obedecia mais, assim como eu estava acostumada na época que eu tocava, entendeu? Porque primeiro tu faz pum, 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 assim, uns 3 vezes, né? E isso eu não consegui direito, mas depois para tocar ele dos dois lados, para bater dos dois lados do sino, porque é um sinão bem grande, né? Sim. E o outro pequeno, né? Então... E a igreja ficava perto da casa? Sim, bem pertinho. Então se ouvia da cozinha, se ouvia o sino? Sim, o sino se ouvia longe. E o que o sino dizia? O sino avisava que algumas horas... Sim, vamos supor que eu estava na roça. Quando eu estava na roça, o pessoal escutava tocar o sino, está na hora de ir para casa, né? Porque aí está na hora de almoço quase, até que a gente chega em casa, né? E isso era o sinal que as pessoas tinham, porque não tinha relógio para levar junto, não era assim, mas o sino era um sinal que a gente tinha. Ou vamos para o sino batia fora de hora. Era alguma pessoa que faleceu. Era um sinal do sino, né? Que dava que dizia, né? Sim, o sino sempre indicava alguma coisa, indicava alguma coisa. Quando estava fora do normal é... Sim. E o normal era às 6 da manhã? Às 11h30. E as pessoas acordavam com o sino daí, não? Às 6 horas da tarde. Na colônia, essas horas, o pessoal já estava todo mundo tomando chimarrão, sabe que na colônia não tinha TV, não tinha nada, né? Então, de noite escurecia, entrava para dentro, tomava umas colheres de chimarrão, era o costume das pessoas, né? Tomava umas colheres de chimarrão, depois tu ia jantar e fazer o quê? Dormir. E quando era 5 horas da manhã, todo mundo pulava. Daí eles tomavam chimarrão até amanhecer e depois iam pro batente, né? E rua atende. Tia, talvez, não sei se ela vai reconhecer esse som, mas talvez, enfim, quem viveu isso vai reconhecer esse som. Vamos ver. Dá um tempinho, ele é um pouquinho longuinho. Tirando leite, né? Tirando leite. Sim. Olha lá. Gostava muito de tirar
tirava bastante? Eu tirava muito leite. Nós tínhamos 7 vacas que eu tinha que tirar sozinho. Quem tirava 7, você tinha 7 vacas e tu tinha que tirar sozinho o leite? Sozinho. Eu tinha que tirar épocas que eu estava sozinha em casa, porque a Marlene ainda não sabia tirar leite e a minha mãe não podia mais. Então nós tínhamos. E o meu pai era bravo. Meu Deus do céu, era preferível nós levar um coice da vaca do que nós não tapa na vaca. Sério, porque ele sempre dizia, o pai dizia, que se a gente desse um tapa na vaca, que daí a vaca segurava o leite, né? E aí, nossa senhora, quantas vezes ela soltava aquele rabo e passava no rosto, a gente muita vontade de comer aquela vaca lá. Matar e fazer um bife dela, né? O pai ficava na frente no coxo dela, porque cada vaca que tu tirava o leite para ela soltar bem o leite, meu pai, era uma mania que meu pai tinha, né? Então, para ela soltar bem o leite, assim, ele tratava um pastinho fresquinho para ela, porque nós não tratava a ração, as vacas, né? Sim, tudo era pasto, me lembro. Pasto fresquinho, cheirava aquele pasto, né? Elas mordiam, começava a cheirar. Isso, então daí elas comiam tranquilas e a gente toda. Cada vaca, vamos supor, eu saía de uma, aí eu ia para outra, aí o pai estava lá, mas eu ficava lá cuidando, para ver se eu não estava judiando da vaca. Ela não podia judiar de mim. E se judiava, ela segurava mesmo o leite? Ele dizia. Ele dizia. Ah. E nós tínhamos uma zebua, mas ela era muito boa de leite, ela dava um leite gordo, bom, só que era pesado, que chegava a ficar... saltar as veias das mãos da gente. Pesado para tirar o leite. Para tirar leite. E tem umas vacas... Que é rapidinho. Que é fácil, tu só aperta um pouquinho e já vem. Agora a zebua, toda a raça zebua, ela é mais pesada para dar o leite. Mas eu tirei muito leite na minha vida. E como é que vocês faziam? O que vocês faziam com o leite? Nós vendíamos. Nós tomávamos em primeiro lugar todo mundo. Na época, quando a gente ia para a escola, a mãe não deixava nós ir para a aula. Ela sempre dizia assim que a gente tinha que tomar uma xícara de leite. Leite fervido, leite puro, a gente tinha que tomar, sem açúcar, sem nada, a gente tomava. E a gente não comia nada, mas a gente tinha que tomar uma xícara de leite. E a gente desnatava, deixava de noite, coava, botava a gente tinha umas bacias bem grandes de alumínio, botava dentro, assim, coava o leite, e no outro dia de manhã tinha uma natinha grossa. A mãe tirava aquela nata, e aí essa a gente usava para comer, para fazer manteiga, e para essas coisas, assim, e depois ali tinha uma queijaria, ali um tal de Armindo Resler, a gente levava leite e ela vendia por mês. Era um vizinho que ele tinha uma queijaria que você levava uma nata para ele fazer queijo. Sim, logo que tu vem daqui, que tu entra ali, sabe onde que tinha aquela casinha, tu tá lembrada lá em Meia Comprida? Sim, você lembra quando nós viemos de lá, onde que a gente entra ali para ir na Marlene, para ir no cemitério, logo ali? Lembro. Ali onde que morava, era o comerciante, o Becker. O Becker, claro, eu lembro o Becker. Ali à esquerda tinha aquela casinha, inclusive filha do Clério, que fizeram uma casa bonita em cima. Eu vi. Sim, a gente passou agora ali. Era ali a queijaria que ele tinha, que ele fazia queijo. E daí vocês... Tinha um tambor de queijo ali que ele fazia. E vocês levavam a nata, ele fazia o queijo, devolvia queijo? Nós levava o leite. O leite. O leite. E daí, mas vocês vendiam para ele isso? Vendia o leite ou ele devolvia com queijo? Nós vendíamos leite e nós recebíamos por mês. Por dinheiro, tá. Por mês. Nós recebíamos tanto por litro, né? A gente chegava, ele media tudo, né? E aí, então, depois ele fazia queijo. E vendia, ele fazia um queijo muito bom, muito bom. Quem mais tirava leite, só tu? Olha, os homens lá em casa não aprenderam a tirar leite, só as mulheres, mas eu não, todas minhas irmãs, as mulheres, todas as irmãs, só que ultimamente minha mãe não tirava mais leite porque ela era muito doente, né, então eu fiquei meio sozinha, e a Marlene era muito nova, ainda ela não tirava, mas eu tirei muito leite. Falando, vamos ver se você reconhece esse som aí, talvez não, mas vamos ver. Rádio Clube. Não. Se fosse
fosse na cozinha, o que seria? Até que... como é que se diz? Fazer manteiga. Fazer manteiga. Isso aí, é. Como é que vocês faziam manteiga? Era diferente do jeito que a minha mãe fazia manteiga, hein? Uma vez se tinha coisa assim de madeira e a gente tinha quem fazia assim. Em brasileiro eu não sei nem dizer muito bem. Um pau que tu tocava. E ultimamente a gente botava numa lata e fechava bem a lata e sacudia. Sacudia, quando tu via, estava feita a manteiga, né? E como é que era a manteiga? Era diferente da manteiga de hoje? Como Nossa, como era boa. E depois a gente botava um pouquinho de sal, e aí quando ela estava assim, já se firmando, a mãe botava um pouco de sal. E depois a gente lavava ela bem, tirava bem o soro dela. Nossa, que manteiga. Por que tirava bem o soro? Pra não azedar, né? Ah, não azedar. Pra não azedar. Porque o soro ele deixa azedinho, né? Sim, até o queijo. Pode ver que o queijo, se ele fica com o soro dentro, ele fica estraga mais rápido. Ele estraga, ele fica azedinho. Sim. Ele não fica bom. E a manteiga era a mesma coisa. Então a gente passava umas quantas águas, depois tava de comer ela pura assim. O que fazia com a manteiga? O que fazia com a manteiga? Olha, aquilo que a gente conseguia vender, a gente passava no pão, né? E aquilo que a gente não vencia a comer, a gente vendia. Mas cozinhava, usava para alguma coisa? Sim. Fritava a carne com manteiga? Fazer cuca. Não, na comida a gente não era acostumado a usar. Na comida não. Hoje eu já, para muitas coisas eu uso manteiga, né? Sim. Mas assim, de dizer, o que a gente usava para cozinhar, não. A gente usava banha mesmo, porque azeite nem existia, né? Sim. Mas aquilo que a gente não vencia comer, a gente vendia. Vendia. E esse aqui? Vamos ver se você conhece esse som aqui. Máquina de costura? Não. É na cozinha. Vou tentar de novo. Oi. Vamos ver de novo. Às vezes eu bloqueei aqui. Deu. Barulho d'água? Pode ser, pode parecer. Banha quente. Banha quente. Mas tem algum produto... Fritando ovo. Isso. Vocês comiam. Traz alguma lembrança? Muito. Eu gostaria de saber fritar o que a minha mãe fazia. Por quê? Como é que ela fazia? A minha mãe, a gente tinha uma frigideira grande, ela botava em cima do fogo a lenha, botava banho, bastante banho. Bastante banho. Bastante banho. Sem medo de engordar, né? Aí ela pegava e botava aquela banha. Aí ela estralava um prato cheio de ovo. Ela fazia o quê? Ela botava 6, 7 ovos num prato. Deixava esquentar a banha. E aí ela despejava aquele prato de ovo ali dentro. E depois ela soltava um do outro e virava um atrás do outro. Eles ficavam todos inteirinhos. E molinha. E molinhos, coisa mais boa do mundo. Gosto de banha assim, mais boa. Nossa senhora, como era boa aqueles ovos. E hoje eu frito um por um e não fica igual. E aquele ovo bem azul, bem assim, bem amarelão, né? Vocês comiam ovo com o quê? Com o que comia ele? O que comia? O que com ovo junto? Ovo era comido com feijão e arroz. Com feijão e arroz. Feijão e arroz, aipim. Coisa boa. É. Comia um ovo seguido sempre, de vez em quando? É porque, não era muito seguido, porque lá em casa carne, era uma vez por semana que vinha um açougueiro lá para vender uma carne, aí o pai comprava 2 quilos, então a gente fazia no final de semana, como não tinha geladeira, né? A gente comia, depois de vez em quando a gente matava um frango, que a gente tinha também, né? Mas isso lá de vez em quando, né? E quando a gente matava algum bicho, assim, aí a gente fazia porco e um boizinho, né? A gente matava. E daí a gente fazia
linguiça, que hoje eles dizem salame, mas a gente fazia aquelas linguiças. E daí a gente secava bem, depois guardava, era comida um pedacinho para cada um no café da manhã, né? Era tudo sob medida. Tudo racionado, né? Tudo. E aí então, depois do resto a gente fazia charque. Você fez um charque? É? Como é que você fazia um charque? Conta pra nós. O pai cortava, o pai tinha muita prática, assim, para isso aqui. Então ele deixava as tiras bem fininhas das carnes, né? A gente deixava assim, umas tiras compridas, larga assim, fazia um furo em cima, amarrava com uma cordãozinho? Palha de milho. Uma palha de milho. Marlene me disse. Amarrava, fazia uma alcinha, enfiava numa taquara e nós tínhamos uma casinha só para isso. Depois a gente fazia um foguinho, botava umas folhas de guabiroba, umas folhas que dava gostinho bom de defumado gostoso, né? Era bom. Nossa, aquelas costelinhas de porco que a gente fazia. E depois eu adorava cozinhar. Muita gente cozinha bem na água e depois frita o charque. Eu não, eu gostava de comer ele assim. Puro. Sem fritar, cozido, só na água, cozido porque ele fica bem salgado. O pai fazia o charque, então vamos supor, ele botava numa daquelas camelas de madeira, e aí ele botava um em cima do outro, salgava uma, botava outra em cima e deixava penetrar o sal até no outro dia. E daí no outro dia a gente amarrava eles na palha e defumava depois ou antes de... Daí primeiro pendurava, depois defumava? Sim, primeiro secava, depois porque defumava. A gente tinha que fazer, sempre tinha que ter fumaça para... Senão as varejeiras vinham, as moscas, né? claro, as moscas. Elas vinham. E preserva mais. E aí então, depois seco, ficava lá. A gente tinha sempre, não, eu disse era tudo mais saudável, mas a gente não era sempre. Muitas vezes, a gente sempre criava bastante galinha, mas a gente precisava de vender os ovos. Para trazer mais dinheiro. Para trazer mais dinheiro, para comprar as coisas para dentro de casa, porque, imagina, eram 7 filhos, mais o pai e a mãe, né? Então, o pai, ele trabalhava fora, mas uma vez esse negócio de carpinteiro não estava que nem hoje, assim, né? Hoje... é sazonal, às vezes tem, às vezes não tem, né? Hoje, um bom carpinteiro tem um bom dinheiro também, mas meu pai, né? E depois a gente não tinha... Assim, a gente conseguia plantar para a gente comer. A nossa terra não tinha tanta terra, nós tinha 8,5 hectares de terra só, né? Mas era tudo aproveitado, ocupado, né? Tudo aproveitado. Não tinha pedreira, coisa assim que ficava assim no meio, tudo era aproveitado. Tia, vamos ver se isso aqui lembra alguma coisa. Capinador? É na cozinha. Na cozinha? A pipoca. As pipocas, estourando pipoca. E a gente estourava muita pipoca. Você fazia pipoca, né? Muita. E com melado ainda. Meu Deus do céu. Como é que fazia com melado? A gente, em vez de fazer salgado, a gente fazia com melado. Ficava a pipoca pronta e botava o melado quente, melado frio? Não. A gente fervia o melado até ele ficar grossinho, né? Ah, fervia ele? Sim, botava quente assim em cima, que eles se juntavam, tudo ficava... Ficava assim uma puxa. Muito boa. Ficava muito bom. Quem fazia pipoca? Quem fazia pipoca? Nossa, eu fiz tanta. Meu Deus, nós todos sabíamos fazer. E rapadura? Meu pai. Como é que era a rapadura? Como é que eram as rapaduras? As rapaduras a gente fazia com melado também, e com amendoim a gente plantava mesmo, né? Então a gente já tinha enquanto que a gente fazia o almoço, os amendoins a gente já torrava no forninho, a lenha. Ou senão, quando a mãe tirava o pão, a gente enchia umas formas, daí ele torrava bem torradinho. Assim, então, aí a gente já deixava preparado para a rapadura ficar pronta. Nossa, como era bom, tempo bom. A gente se juntava de noite. E umas 2, 3 vezes por semana a gente reunia um grupinho de amigos e primas e parentes e tomava chimarrão e contava piada. E comia o quê? Comia pipoca? Rapadura, pipoca.
Quando é que fazia, quando é que se comia pipoca todo dia? Como é que se comia pipoca todo dia? Não, todos os dias não. Todos os dias não. A gente sempre tinha, mas a gente fazia as pipocas mais no dia de chuva. Dia de chuva, então a gente não tinha que ir pra roça, daí a gente tinha aquela folguinha para se sentar, tomar chimarrão e comer pipoca. Que delícia. Plantavam a pipoca mesmo? Sim, sim. Nas terras produzidas? Sim, era tudo que a gente tinha em casa. E aí dia de chuva, quando não tinha outra coisa para fazer, daí era descascar milho, desfiar a palha para fazer colchão. Vocês faziam colchão com a palha? Sim, sim, a gente... Travesseiro também com a palha? Não. Assim, as penas de pato, a gente mesmo tinha os patos em casa. Sim. Eu pegava eles assim, embaixo do braço, assim, a cabeça tu segurava aqui e as pernas aqui, e daí tu puxava. Eu sentava cada mordida que assim... Mas a gente tinha tudo, a gente em casa. Os travesseiros de pena, tudo. Era tudo da criação da gente, tudo, a gente tinha tudo bom. Comia o pato fazia ovo? Tinha... Sim, o pato fazia muito ovo. Nossa. E comia ou vendia um ovo de pato? Os ovos de pato nós comíamos, porque era um ovo grande, assim, bem gostoso, bem saudável. E fritava, que nem o ovo de galinha também, que nem ovo de galinha. O ovo de pato, ele é ele é um ovo mais forte. Sim. Ele é um ovo bem, assim, até o gostinho mais forte, assim. E tem gente que não gostava, mas nós gostávamos muito do ovo de pato, a gente não vendia. Porque ele, assim, para tudo, e as coisas, o pão, as coisas que a mãe fazia, as cucas, então tudo a gente botava os ovos assim. Fazia um cuca com ovo de pato também? Também. E ficava diferente a cuca? Não, só elas rendiam mais, porque eram mais graúdas, né? Sim. Elas rendiam mais que um ovo de galinha, né? Mas senão era bem bom os ovos de pato. O pato ele não faz ninho para fazer ovo. Ele vai soltando por aí? Ele vai soltando. Nas beiradas do arroio, que nós tínhamos um arroio lá no Potreiro, sabe? Uma vez esse arroio era grande. Mas a gente tinha que ver de onde que os patos dormiam de noite, ia lá juntar os ovos. Vocês iam atrás dos ovos de pato, quem procurar ninho de coelho de Páscoa, tu não sabe onde é que tá, tem que procurar. Tem que ir lá. Não sabia disso. Sabe, sim, eles não faziam ninho. A galinha, ela vai embaixo do paiol, ou vai dentro do paiol, ela dá um jeitinho para se fazer um ninho, né? Agora o pato não. O pato solta. Vai soltando assim. Vai. Quando ele dá vontade, ele se acopla e larga lá na beira da água, lá, porque a gente tinha um lugar muito bom. Parece o Fábio, faz um filho aqui, faz um filho ali. Chama o Fábio de pato. Agora ele não faz, mas eu acho que agora parou de fazer, porque ele está vendo, ele disse assim, sai caro, né? Ele sabe quanto que sai. Ele sabe, eu sabia. Ele sabe quanto sai. Agora eles ajudam ele bastante, sabe, a trabalhar, né? Mas... não é fácil. Primeiro, vê se esse aqui só reconhece. A sorte é que eles não são doentes, né? São saudáveis. Não, você vê que são os briguelidos, né? Sim, eles são bem saudáveis, né? Eles não estão doentes, né? Então não precisa. Também os dentinhos deles, ninguém tá com dentista, com coisa. O Victor, uma época, ele tinha o queixo meio assim pra frente. Ele teve que usar um aparelho um pouco. Também arrumou e parou. Parou, não tem mais. É que eles são novinhos também, agora também o aparelho, quer dizer, tudo quando é mais novo, tu recupera, tu conserta mais rápido. É que ele tinha usado a boca meio achatada, né? Então o queixo vinha pra frente, assim, né? Então ele tinha que usar aquele que tu tinha que apertar no celular. Para regular aquilo ali, tu tinha que regular em casa. Todos os dias. Puxar um pouquinho, né? Eu já tinha medo de machucar. Quanto tempo ele ficou com isso? Eu não sei te dizer, mas ele ficou um bom tempo com isso. Bom tempo. Vamos ver só que tá ficando uma expert em sons. Mais um som na cozinha, tá? De alguma coisa da cozinha. Vamos ver se reconhece. Afia a faca. Vê de novo. Você vai reconhecer. Um som bem, tem certeza que você vai reconhecer. Deixa eu ver de novo. Vou até o fim. É a peneira, não é? Ralador, ralar o quê? Ralar queijo, ralar aipim. É isso aí, é bem isso. Vocês ralavam aipim? Sim.
aipim. Tu nunca comeu bolinho de aipim cru ralado? Não? Tem que fazer na tua cozinha lá, mas é muito bom. Como é que vocês fazem? Tu pega e descasca o aipim, né? E lava ele bem, daí tu rala ele. Tem que lavar depois. Descascar, tá? Descascado, e depois ele sempre fica, daí eu lavava ele bem, eu quase não sujo o aipim para descascar, claro. Mas tem gente que suja muito. E aí tu rala ele, e aí depois tu bota... Eu ralo, tanto faz no mais grossinho como no fino, e tu rala ele, e daí depois tu bota sal, ovos, e um pouco de farinha de trigo para ligar eles. Tá, liga. Daí tu faz ele, eu fazia ele, moldava ele na mão, assim, botava um montinho na mão e montava até que fizesse um bolinho redondo e botava na banha para fritar. Bem quente, aquele sonzinho, esse sonzinho aqui, né? É. Esse ali. Nossa. E eu achei, sabe que eu perdi a mania de fazer isso, né? Por quê? Mas pro Alcírio eu fazia muito, né? Eu perdi a mania de fazer. Simplesmente eu não me lembrava. Tem tanta coisa que hoje elas querem, lasanha, massa, isso, aquilo. Então, batatinha frita, então eu já não fiz mais. E outros bolinhos, eu faço bolinho de batata crua também. Tá bem ralando, rala batata. Mas essas eu acho que a mãe sabe. Sim. Essas tu já comeu lá na tua mãe? Sim, já comi. É de batata inglesa, né? E o de aipim só botava com tempero verde dentro, ou só o aipim, o ovo e a... Tá pra botar tempero verde, que fica muito bom, fica muito bom. E aí do frito, ele fica assim, maciozinho por dentro, ele fica bem amarelinho por fora, ele não queima, assim, que ele fica amarelinho, e cozidinho tu morde ele assim, ele fica, parece que tem aquele polvilho assim, sabe? Ele fica dentro daquilo, fica muito gostoso. E daí, mas a banha é mais ou menos quente, bem quente? Não quente demais não, assim queima, que ela seja quente, que vai aquele frite devagarinho, que ela faz aquele barulhinho quando tu larga dentro, né? Mas não que assim que tá queimando, que sai fumaça. Claro. Claro. Aí depois tu deixa, mas fica uma delícia. E o bolinho era pequenininho, era grande? Eu fazia isso não faz o tamanho. Mas ele é bem chatinho. Né? Chatinho sim, pra cozinhar no centro, né? Claro. Sim, eu achatava ele na mão, botava assim, pegava com o garfo, achatava na mão, depois botava o garfo por baixo e largava dentro do banho. E comia ele com o quê? Com comida, feijão e arroz. Nossa, muito bom. E esses dias o Fábio chegou da praia e me trouxe aipim ralado de lá. Já que a avó tem preguiça de ralar, eu trouxe. Eu disse, mas vai que então, ele disse, o que é isso? Por que tu traz lá com toda a aipim que tu sempre me traz? Mas por que não rala então? Eu não sabia que estava para congelar. Dá para congelar? Claro, muito bem. Aipim congela muito bem. Não, eu congelo aipim, eu sempre tenho aipim congelado. Mas ralado não, né? Mas não ralado. E ele não perde a cor, ele fica branquinho igual. E daí fez bolinho, não? Com ele ralado, o que fez? Daí fez bolinho? Sim, daí fiz bolinho. E a mãe também ensinou de fazer assim... Ela ralava aquela quantidade de aipim, e aí ela fazia, o que eu disse, bota um pouco de sal, e ovos e um pouco de farinha. Aí ela botava o fundo da frigideira assim, toda inteira, um bolo inteiro, assim, grossinho assim mais ou menos, dentro da frigideira, não com muita banha, pouca banha. Assim, fica no fundo, bem assim a banha. E aí ela olhava, ele fica bem firme quando ele começa a fritar embaixo, a assar, né? Ela levantava por baixo, quando ele estava com a cor, ela pegava um prato, virava para o outro lado. Era aquele bolo, depois ela botava, a gente cortava com a faca para comer. Fazer uma casquinha, né? Sim, uma casquinha em cima e embaixo. A tia Sônia falou isso, que ela fazia também pro tio Oscar, que depois ela aprendeu com a avó, e que ela fazia assim, que deixava o aipim querendo aquela casquinha lá na banha, e depois eles comiam com chimarrão aquilo. Tia Sônia contou. Aipim ralado? Que ela fazia isso, que ela ralava assim, que ela fazia exatamente isso, que dava aquela casquinha. Como é que o pai dizia? Maioku, o pai dizia. Maioku. Maioku é aipim, né? Sim. Maioku. Então a mãe fazia. O pai adorava essas coisas. Antigamente era essas coisas que... A Marlene me contou que vocês comiam aipim, esses bolinhos de aipim com chimia da colônia. Mas claro, isso é verdade? Claro, com chimia de cana fica. Os meus comem com qualquer chimia quando eu faço. O Fábio, então, ele come. Bom, eles são bem alemão, os guri também, bem alemão.
Então vocês pegavam aquele bolinho, botavam uma chiminha de cana, vocês faziam chiminha de cana. O que vocês botavam na chiminha de vocês? O que tinha na chiminha de vocês? A gente botava chuchu, batata doce, aipim, laranja. Tudo na mesma chiminha? A gente, tudo. E cozinhava com melado, com cana? A mãe já, quando ela, como é que se diz, a guarapa, como se diz que a gente fazia aqueles tachos bem grandes que a gente tinha, quando a guarapa estava ali, porque ela faz uma espuma, ela sai aquela sujeira, toda, né? Então a mãe estava lá com aquela charme ali e tirava tudinho. Quando ela viu que estava clarinho, não fazia mais espuma, aí ela já estava com tudo descascado, as coisas que ia dentro da chiminha, que nem eu te disse, tudo prontinho já. Aí ela cozinhava ali dentro mesmo. Ali dentro. Tu tem que ver como o aipim ficava gostoso, nossa. E depois ela fazia nos moer. Eu quase comia mais aipim do que eu moía. Assim, cozido dentro do melado. E esse era a chiminha, então ela cozinhava, mas o melado, era aipim no melado, mas era a chiminha da colônia, isso ou era na garapa? Na garapa ou no melado que fazia o aipim? Não, a guarapa é o caldo de cana, né? Ah, sim, isso eu sei. É, então, que nem eu te disse, daí ela vai pra... Ela cozinha, ela vira um melado. Ela vira melado. Tá, e daí no melado, quando virar melado, vocês botavam daí... Quando ela estava meia grossinha já, daí a massa que ia dentro já estava cozida, as coisas. Então tu largava dentro, deixava mais um pouco, e daí quando a mãe via, quando estava no ponto, só tinha que ficar mexendo sempre, senão ela grudava embaixo, né? Nossa, nós fazíamos aqueles latão ali, a chiminha de cana, por isso que eu digo, era tudo muito saudável. É que nem açúcar mascavo, né? Sim, é uma coisa natural. Não é açúcar, não é açúcar. Não é coisa doce, mas não é uma coisa assim que não é saudável, porque a guarapa também é saudável. Claro, imagina. O cano de calda aqueles dias, a calda de cana. Aí, mas Esses são aí, vamos ver. Na cozinha. Bateu gostando. Bati muito pouco bife. Bateu muito bife? Muito pouco. Ah, muito pouco? Muito pouco. Por que bateu muito pouco bife? Porque a gente não fazia quase. Vocês tinham pouca carne, é isso? Pouca carne. E daí, então... Como eu te disse, a carne que a gente ocupava, a gente fazia assim, charque, coisas, né? Então, para bife sobrava muito pouco. Eu disse, o pai comprava 2,5 kg de carne, de paleta, que ele dizia qual, ele comprava. E como não tinha geladeira, não durava muito, né? A mãe cortava uns cubinhos assim, fazia mais molho do que carne, estava para quantas vezes para nós? Pouco, né? Claro. Porque 1 quilo de carne, para mim é pouco para mim fazer molho, mas aqui eles comem carne, né? Mas lá a gente comia mais molho. Sim. Né? Então não era aqueles molhos feitos com massa de tomate, era fritinha a carne, depois era botado uma farinha de trigo, e ela era touradinha assim, dentro dela, depois era aguinha, ficava aquele molhinho grosso, gostoso, com temperinho, ficava muito bom. Não é que nem o molho tudo na base da massa de tomate, das coisas assim. Caldo de galinha, né? Eu nem existia na época, né? Na minha casa não. Não, também não, em casa tem muito pouco. Esse som, deixa eu ver se você conhece. Muito bonito. Eu cantei com Hetzel, aquela lá, quando nós estivemos a última vez lá na tua mãe. E eu tenho um cara que ele é um cantor aqui de Caxias, ele é o J. Júnior, que eles dizem que ele é. E ele sempre, nós fizemos uma festa bonita no destaque. Então todas as mães, todos os clubes de mães, eles se reúnem num salão, lá nos pavilhão,
E aí então depois tem o bailezinho. Então ele é italiano, o J. Júnior. Mas ele nunca. Oh, essa música que é da Dona Irene. Nossa, ele canta, mas ele disse aqui nem que nem eu. Eu canto em italiano. Por que ele canta pra ti essa música? Porque eu sou alemã. Ele me dá. Nossa, então ele toca música italiana, música brasileira, música gaúcha, sertaneja, tudo. E daí ele diz, agora não posso me esquecer da minha querida amiga Irene. Aí ele toca aquela música ali. E essa música, tu já conhecia, tu conhece desde quando essa música? Nossa Senhora, nós cantávamos muito, eu e teu pai, Vocês cantavam em casa? A mãe e o pai, meu Deus, o pai não cantava muito, mas a minha mãe cantava muito. Nossa Senhora. Eu ouvi falar que tu canta muito bem, me disseram que tu era ótima cantora, tu era a cantora da família. eu cantava muito, Nossa Senhora. E vocês cantavam essas músicas? Sim. E quando é que vocês cantavam? Quando cantava, a família se reunia para cantar como? De noite, quando era verão, a gente sentava lá fora, no gramado, tomando chimarrão e cantava, nós cantávamos. Eu tinha muita música alemã que eu cantava, mas muita. Eu me lembro, tinha uns, eles eram Marmit, o sobrenome deles, e eles passavam na estrada de cima, assim, e eles iam plantar em outras terras, né? Eles não tinham terra suficiente, tinha gente, então eles arrendavam, plantavam a meia, isso se fazia na época, né? Então eu nunca me esqueço que eles passavam lá em cima, tudo em cima da carroça, da carreta, assim, com os boi, né? E eles cantavam aquela Mein Liebchen ist verschwunden, das Tag gewonnen hat. Mas era muito bonito, nossa. E uma coisa que eu me emocionei muito foi agora, na igreja, no último Natal. Deixa eu ver. Ela não cantou Tannenbaum. Stille Nacht, Heilige Nacht. Mas eu me emocionei tanto. Ela cantou em alemão, a guria lá. Porque aqui, mas olha, eu fiquei tão emocionada, me lembrei da época, porque nós cantávamos com a mãe e o pai isso aqui, né? Eu nunca me esqueço que uma vez eu e o Rédio, nós cantávamos muito, né? E nós sentamos, era a véspera de Natal. E nós sentamos lá, porque a gente ia onde? Não tinha nada lá, né, pra gente ir. E nós sentamos no final da tarde. Nós sentamos lá no gramado lá e nós cantamos o Tannenbaum. Nossa Senhora, nós tínhamos uma voz, assim, os dois, a voz combinava assim, mas foi muito bonita aquelas canções. A gente ficava da noite cantava. Fazer o quê? De noite eu lavava a louça, ele secava e nós cantávamos. Na cozinha, cozinhando também, na cozinha, lavando, nos serviços da casa, cantava. Na cozinha. Eu muitas vezes, um dia desses, meu pai me xingou, tu tá fazendo o quê, esse barulho? Lá onde mora o Becker, a Laide Becker, ela tocava gaita. Nossa, eu tinha muita vontade de tocar algum instrumento. Assim, eu sempre fui muito da música, né? E daí ela tocava lá e eu cantava aqui em casa fazendo comida, porque eu tinha 7 anos, eu já tinha que fazer comida, né? 7 anos? Tinha que fazer comida, era uma casa, né? E aí meu pai... Então ela tocando gaita, longe, tu ouvia gaita e cozinhando tu cantava. E eu cantava a música que ela tocava, né? E o meu pai dizia, ué, tá ficando louca? Eu disse... Eu não respondia, né? Porque a gente não podia responder, né? Eu só simplesmente fiquei triste que eu não podia continuar a cantar, né? Mas eu sempre conto para os meus guris, se vocês querem ser alguém na vida, vocês lutam por aquilo que vocês querem ser. Porque a avó queria tanto ser... Não é que eu não sou alguém na vida, eu sou alguém na vida, né? Eu sou uma pessoa feliz e tudo, mas eu queria tanto ser alguém, cantar, tocar um instrumento, saber fazer alguma coisa a mais, né? E meu pai sempre dizia assim, quem tinha que estudar eram os homens, as mulheres não precisavam, a mulher era para trás do fogão. Isso sempre meu pai dizia. A Marlene contou que o avô falava assim, que os homens têm que estudar e as mulheres têm que achar os homens estudados.
E as mulheres que acham que o marido estuda aqui. É que ele achava assim, porque meu pai, ele era uma pessoa, eu não sei se ele estudou, mas meu pai era uma pessoa bastante inteligente. Ele era inteligente, muito inteligente. Quando a gente fazia, porque a gente tinha que fazer tema todos os dias. Então a gente sentava na mesa lá como é que é, na sala de jantar, como se diz que é hoje, sala de jantar, e o pai estava sentado na frente do fogão, tomando chimarrão com a mãe. E a gente fazia, às vezes, as contas de dividir, tudo diferente de hoje, né? Mas às vezes a gente meio se apertava, e quando tu pedia uma coisa, tu não terminava de pedir, teu pai já tinha a resposta certa. Meu pai. Ele era muito inteligente. Na matemática, meu pai era muito inteligente. Mas, assim, outros lá, eu não quero dizer, eu sempre digo, foi o que eles aprenderam em casa, porque a mãe dele era muito seca, muito... Eu sei que a bisavó era muito severa, né? Como é que era o nome Bárbara. dela? A Bárbara, A gente dizia de pérvolo vovô, né? O que quer dizer isso? Pérvolo é Bárbara, né? Ah, tá. A avó Bárbara. A avó Bárbara, A gente dizia de pérvolo vovô. Onde a outra era de Steinsvogel, né? Assim, a avó Stein. A avó Stein era muito querida, mas ela era, nossa, como ela era carinhosa com nós, meu Deus. A minha mãe puxava ela, era da paz, uma tranquilidade. Da paz. E o avô também, Quem? O pai do... O pai da minha mãe. Da avó. O pai da minha mãe. Por isso que a avó era assim também tranquila, né? Porque tinha pais tranquilos. Por isso Sim, que a avó era tranquila, tinha pais tranquilos, né? Eu disse uma pena que ela foi muito doente. Depois ela era uma pessoa assim... Ela na gravidez não podia se cuidar, na quarentena não podia se cuidar para nada, porque tinha que trabalhar, imagina. Nunca teve alguém que fizesse alguma coisa para ela, né? Assim, um empregado, uma coisa para ela ficar menos... menos sobrecarregada, né? Mas não. Tia, vê se reconhece aqui, vamos ver. Teu avô? Teu avô. Fazer uma fortaia. Oi? Para fazer fortaia. O que é fortaia? Sabe o que é fortaia? Não. A fortaia, eles dizem em italiano, como é que se diz? Omelete. Vocês faziam? E vocês faziam omelete em casa? Não. A gente fazia assim, sabe, com... sabe o que é speckrippchen? Sabe? Aquele toicinho que a gente secava. Speck é toicinho, né? É toicinho. Então a gente secava ele junto com o charque, né? Depois ele cortava uma mastinha bem fininha. E botava na frigideira, deixava ela corar dos dois lados, e depois estralava os ovos, largava por cima. Que delícia que era. Isso era muito no almoço, no café? No almoço, porque quando não tinha carne a gente incrementava alguma coisa, né? Ia no ovo, no toicinho. No toicinho. Agora se eu tinha feijão e arroz e uma salada, a única coisa que não podia faltar para mim era salada. Até hoje, eu não como sem salada. Porque é só assim, toda elegante. Não sou elegante. Só na salada. Eu como muita salada. Não, mas eu sempre digo, o médico sempre me elogia muito, eu não tenho nada de errada no sangue, nada. Não tenho diabetes, não tenho colesterol, eu tenho um pouquinho de triglicerídeos, mas eu disse para o doutor porque era, porque às vezes eu gosto de uma caipirinha, de uma cachaçinha, de uma cervejinha. Não tem nada de errado nisso, né? Aí ele disse, pode continuar tomando. Se é isso, então não é porque... Eu não sou de comer gordura, não sou de comer doce, não sou... Essas coisas, eu como frutas. Agora estou comendo semente, tomando todos os dias uma colher de semente de chia. Que idade a senhora está? 68. 68. Tia, esse som não sei se eu vou reconhecer. Eu sei que fizeram isso, mas talvez seja um outro tipo de som em casa. Vamos ver. Arrastando os tamancos, chinelo? Pode ser isso, mas é na cozinha. É na cozinha? É, cozinhando. É alguma coisa cozinhando, mas pode ser parecido assim. Vou botar de novo, quer ver? Olha com cuidado.
fritar alguma coisa? Não, nem não. E esse aqui? Rádio? Tá meio atrapalhado, mas me parece que... Quando tá trocando de estação, vai trocar isso aí? Tá trocando de estação. Vocês tinham rádio em casa, né? Tinha. E ele ficava onde? Ficava ali na sala de jantar. Na sala de jantar. E escutava rádio quando? Nossa, meu pai, eu sempre fui, eu até hoje não sou muito de TV. E a TV não, mas o rádio para mim é o meu maior companheiro. É de manhã à noite. Eu canto junto, eu escuto, é tudo. E a família escutava rádio junto, não? E nós, nossa, no sábado de tarde as bandinhas. A mãe querida, como ela dançava, minha mãe dançava muito bem. É daí que vem o pai. O pai dança muito vocês, né? Ela dançava assim, ela pegava aqueles bracinhos gordinhos e dançava rodeada, dançava valsa. Como ela, assim, já ultimamente não mais tanto, mas quando ela era mais nova e nós éramos mais crianças, nós adorávamos ver a mãe dançar, né? E daí, depois do almoço, o pai ia deitar, nossa senhora. E daí tinha umas músicas boas e eu aproveitava, porque eu ainda tinha que ir na roça, tinha que aproveitar. Eu costurava, né? Ganhava minhas pelinhas, né? Costurava, daí até que o sol estava muito quente eu costurava. Mas esse meu radinho não podia deixar de escutar, né? E o pai vinha, de novo, ele chegava lá de novo. De novo, não deixou o rádio desligado. Eu digo, pai, está tão baixinho. Ele ia lá e desligava. Eu não podia escutar rádio. Enquanto que ele dormia, eu não podia ter um somzinho. Os pais podiam gritar um monte lá, as vacas. Não atrapalhava. Mas os filhos não podiam fazer nada. Parece o pai lá em casa. O pai, se a gente fazia um pio, apanhava enlouquecido. Isso ele aprendeu, esse ele pegou do pai. E esse ele pegou do vô, né? Tia, eu vou só salvar esse aqui, fazer tá quase no fim, só pra... Enfim, não, eu não tenho pressa, não precisa te preocupar. Mas é pra não ficar muito grande aqui, vou fazer mais uma, vou fazer, só fechar isso aqui pra não perder essa gravação e começa outra, tá? Para salvar a gravação aqui.